Fala galera, Lindolfo Alves do Jogo da Receita aqui. Mais um capítulo aí nessa construção do tirar a sua ideia da cabeça com IA, colocando o seu SaaS no ar sem saber programar. A gente na aula passada, aí no vídeo passado, nós acabamos que abrimos aí um prompt em branco do site do ChatGPT e a gente colocou aí, criou uma ideia de SaaS aí que é o Safety Love, né? Então o Safety Love nada mais é aí que o aplicativo para poder fazer as consultas aí para as pessoas se relacionarem com algumas informações sobre informações públicas aí de terceiros com quem querem se relacionar, né? Então, agora, né, na aula passada, fazendo um recap aqui, basicamente o que que nós fizemos? Fomos lá com um chat GPT em branco e validamos a ideia, público, etc e tal, benchmark, por aí vai. Agora a gente vai começar o quê? Botar a mão na massa, tá? Então, hoje o que que eu quero fazer aqui com vocês? Basicamente, vamos pegar, abrir de novo aquele projeto do chat GPT e nós vamos ali começar agora a falar como que nós queremos o projeto, né? E depois disso, nós vamos criar aí o PRD, que é o básico para você começar a interagir ali dentro do Lovable de uma maneira correta, para realmente você ver o app ali sendo executado com um mínimo aí de conhecimento técnico, mas através do ChatGPT, através da criação do PRD, você conseguir mandar todos os requisitos de forma técnica, tá? Então, vou aqui mudando de tela um pouquinho aqui para vocês aqui, e a gente agora vai entrar de novo, desculpa, lá no ChatGPT e vamos começar a interar com ele de novo, né? Existem mil maneiras de fazer isso daqui, mas eu vou estar fazendo de uma maneira menos técnica possível, como se fosse uma pessoa leiga sem conhecimentos de programação, sabendo apenas o que ela quer. Então, o que que a gente quer agora? A gente quer que ele crie um app em SaaS, a gente quer que esse produto, basicamente, ele tenha login e senha para fazer cadastro. Nós queremos o quê? Que a pessoa ela possa ali enviar, né, um telefone ou um cadastro ou uma foto, desculpa, do usuário da pessoa, enfim, e isso daí a gente depois vai integrar com os sistemas para poder validar esses dados. Nós queremos o quê? Um modelo de pagamento para esse software. Então, aqui o que nós temos que fazer, basicamente, a gente tem que colocar todos os requisitos de como que a gente quer que o software se comporte, como ele vai funcionar, como é que ele vai cobrar as pessoas, como que ele vai, de certa forma, se é por crédito, se é por consulta, se é por assinatura mensal. Então, agora a gente vai definir isso daqui, tá? Então, sem delongas, vamos lá. Estamos aqui com a tela em branco, vamos começar o jogo aqui, né? De tudo, o que que vocês precisam saber, cara? Vocês precisam saber que né, qualquer IA, qualquer LLM aí, que são né, a linguagem técnica aí por dentro das IAs, né? Os Large Language Models, né? O ChatGPT é uma LLM, né? Grok é outra, Gemini é outra e por aí vai, tá? O que você precisa fazer? Você precisa basicamente colocar para ela assumir um papel. Então, aqui qual é o papel que nós vamos assumir? Tá? Vamos falar para ela assumir. Seja um especialista em criação de produtos do zero, usando IA construir, chamado Safety Law. Ele irá ter a função de checar fontes públicas e birôs de informação para validar se uma informação é ou não real e buscar em fontes públicas através de diversos mecanismos de scrapping. Lembrando, galera, que scrapping basicamente é o que é raspagem de dados, tá? Scrapping, que será definido depois. Esse não é um projeto simples, tá, gente? Esse é um projeto aqui que requer algumas automações, etc e tal, mas a gente vai fazer isso aqui, a gente vai chegar até o fim dele, até a publicação, tá? Vamos fazer aqui basicamente a interface e depois nós vamos começar a é, fazer as camadas de integração e afins, tá? Primeiro, o público, lembra que a gente tem que botar o público-alvo, né, dessas pessoas, o que que foi definido lá atrás, que é o público-alvo da plataforma são mulheres 25 a 55 anos que estão procurando um novo relacionamento através de aplicativos de namoro e desejam ter mais segurança antes de conhecer pessoalmente a pessoa para saber se ela não tem, se ela é quem diz e se está mentindo ou não. O produto. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos nada como uma recorrência, né, gente, no mundo do SaaS aqui. Então, o que que acontece? Aqui a gente tem que definir agora qual é o modelo de cobrança. Nós vamos cobrar por consulta, vamos cobrar
por um modelo único mensal, né? Ou seja, uma recorrência. O que a gente quer aqui é um software com recorrência, né? Para que a gente vá colocando e a pessoa possa usando aí. Nós vamos estabelecer depois limites de uso, etc e tal, mas eu espero aí que a gente faça basicamente um planozinho aí para a pessoa ser atraída e depois ela vai fazendo upgrade ali conforme e aí outras formas também de a gente colocar mais valor nesse produto, é dar mais fontes de informação, tá? E por aí vai. Então a gente vai começar isso aí com três planozinhos, tá? O produto será comercializado através do modelo PLG. Gente, o que é modelo PLG, tá? É Product Led Growth. Isso quer dizer o quê? Que o produto vai se vender sozinho, tá? Isso é uma linguagem muito comum no mercado SaaS, principalmente no B2B, mas para vocês terem uma ideia, só para ficar muito mais simples aqui essa comparação, Netflix da vida, tá? Você não fala com ninguém para contratar o Netflix, né? Mas existe uma série de informações, métricas, modelos de uso, interatividade que tem que ser levadas em conta para que, de certa forma, a gente consiga ter sucesso nisso, porque vender um software por si só, sem uma pessoa, sem uma venda consultiva, ela é complicada, né? Tudo bem que aqui o ticket é baixo, né? Eu acho que o apelo, né, dessa plataforma, ela é bem interessante, vai de encontro o que nós estamos enfrentando hoje, os problemas aí dentro do nosso novo mundo, né? As pessoas, elas são mais propensas a não sair de casa e tentar achar o amor da vida aí através dos aplicativos, né? Então, o Safety Love, ele vai, de certa forma, ajudar a pessoa a ter um pouco mais de segurança nisso, tá legal? Então, vai ser PLG através de planos mensais. Sugerir três planos. O produto será, será por um input do usuário, tipo nome, mais e-mail, mais telefone, mais imagem. Pode ser tudo junto ou separado. Quero que você, como em criação de produtos tá, com IA, faça um dos modelos de SaaS semelhantes no mundo afora e gere um roadmap completo das características do software, do SaaS, vamos aqui botar SaaS, que será completamente desenvolvido com IA. Então veja aqui que eu reforço várias vezes como esse software vai ser construído, reforço o plano, reforço basicamente como vai ser input. Vai ser isso aqui é um software do ponto de vista de interface de usuário muito simples, né? E aí a gente tem que realmente dar os inputs básicos aqui e deixar agora a IA trabalhar. Vamos lá então ver o que ele vai gerar aqui. Isso aqui é uma série de iterações que serão feitas daqui até a gente chegar no modelo. Vamos ver o que a IA entendeu. Lembrando que ela já tinha ali as informações, né, sobre o início do projeto do Safe Love. Então, quando você faz esse agrupamento por projetos daqui dentro do ChatGPT, ele já tem um contexto sobre a história do produto. Então, eu não preciso repetir novamente, tá? Por isso que é sempre bom. Quando você abre um prompt novo, ele sempre ali tem uma instrução ali básica, genérica. Né? Quando você cria projeto, você pode ali dar instruções específicas para o projeto. Ele tem ali toda a memória daquele projeto, como você pode também colocar documentos e afins, tá legal? Então, vamos lá? Então vamos lá, aqui está o resultado, né? Então ele vai lá, vai definir qual que é o problema real. Sempre, quero que vocês tenham sempre isso na cabeça quando for criar um produto. Qual é a dor que eu vou atacar e como é que eu vou resolver? Se o seu SaaS, se a sua ideia, ela não vier de encontro com isso, ela vai falhar. Se você não tiver uma dor forte, muito bem definida, e não tiver uma ideia de como o seu SaaS vai resolver essa dor, você não vai ter sucesso. Não adianta. Isso aqui eu estou falando com 15 anos de experiência de quem constrói plataforma SaaS. Tem que resolver uma dor. Se essa dor for latente, melhor ainda. Se você tiver concorrentes, ok, mas aí, como a gente falou no outro vídeo, você tem que se destacar de alguma forma. Procura lá no vídeo inicial que você vai saber sobre isso aí. Então vamos lá. Então o problema real aqui, né? Um app de namoro criando um novo problema moderno, né? É, Você conversa com alguém por semana, mas não sabe se o nome é real, a foto é real, a pessoa solteira existe histórico problemático, está mentindo descaradamente. Hoje, quem quer se proteger faz buscas manuais no Google, stalkeia Instagram, LinkedIn, Facebook, pede print, que não prova nada porque a gente sabe quanto print hoje dá para fazer com IA, né? Aliás, fazendo parênteses aqui, eu vi um sitezinho, né, do pessoal que é especialista em coisas fakes, né? E incrível como o pessoal tem solução para tudo. Eles têm aplicativo para gerar eh, notificações do Hotmart.
Eles têm aplicativos para gerar notificações de Pix do Nubank no celular. Eles têm gerador de, como posso dizer, conversas no WhatsApp para testemunho. Enfim, é um negócio assim complicadíssimo. Então, hoje não dá para acreditar em nada. Então, eu acho que esse projeto aqui vai ser muito bacana. Vamos ver o final como é que vai dar. Então, aqui é um building public, tá? Hoje, quem quer se proteger faz busca manual no Google, blá, blá, blá. Isso não é escala. É inseguro e falho. Safe Love é exatamente aqui, né? Verificação positiva, né? No benchmark global. Quem já joga esse jogo, né? Being Verified, dos Estados Unidos, né? Enfim, não é focado em date, né? Mas ele é um PLG para checagem de pessoas. Truth Finder, relatório extenso, muito dado relevante, papapá, dados contexto na system. Social Catfish, focado em golpes romances, Reverse Image Search, mais identidade, comunicação melhor, inspiração direta e posicionamento. Olha que legal, isso aqui é interessantíssimo, hein? Dá uma olhada depois. Finais, reconhecimento facial poderoso, não contextualiza relacionamento, mostra o poder técnico na experiência. Computador do Bitmark, ninguém é dono da categoria segurança emocional pré-encontro. Olha que bacana, gente. Muito legal. É isso que eu gosto da construção de produtos aqui. E aí ele vai falar, posicionamento do safety law. Não é investigação, não é estoque, é prevenção. Frase simples que vende. Antes de confiar, verifique. É verdade. Muitos dos problemas que eu já tive na vida em relação a negócios, em relação, enfim, a entrar nas furadas, se eu tivesse verificado mais antes, se eu tivesse perguntado para mais gente antes, se eu tivesse assinado alguns acordos antes, eu não teria alguns problemas que eu já tive na vida, gente. Então, sempre confiar é legal, é bacana, tal. Eu acho que não pode ser paranoico, mas sempre valide antes, não vá pelo feeling, tá? Público-alvo, mulheres 25 a 55 que usam Tinder, Bumble, Inner Circle, deve ser assim que pronuncia esses apps aqui, valorizam segurança e clareza, já tiveram experiências ruins ou traumáticas, pagam mensalidade sem drama, se sentir condição real. Olha que bacana. PLG funciona muito bem daqui porque dor clara, os recorrentes, baixo ticket, alto valor percebido. Inputs da plataforma, flexível e realista. O Safety Love, né, como nós falamos, a IA decide o que validar, quais fontes consultar, como usar sinais. O usuário não precisa saber como investigar, ele só quer. O cérebro do produto, AI First, né? Aqui que está o diferencial. Safety AI Engine. Analisa os inputs disponíveis, decide quais fontes públicas usar, executa buscas paralelas, cruza inconstantes e gera um relatório simples, humano explicado. Nada de relatório policial, nada de PDF assustador. Gente, e era assim, ó, eu tava pensando, né, cara, minha melhor hora de introspecção, de pensamento, pra mim é no banho, né? Meus banhos, eles, cara, assim, vou falar pra você, cara, eu contribuo com a falta d'água aqui em São Paulo. Cara, os banhos, assim, eles têm aí, cara, quando é rápido é 15 minutos, na média 30 minutos, mas tem horas, assim, que eu tô pensando em ideias, isso vai para 45 minutos, fácil, 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 fácil. Então, é, eu estava pensando, eu tive uma outra ideia aqui junto desse projeto, que vai ser uma feature futura, que é, pô, por que que a gente não pode pegar e criar uma IA que analisa ali o contexto de todas as mensagens, junto com as informações passadas, e cria um score ali para o quanto de mentira que aquela pessoa pode estar contando ali nas conversas, né? Pegando alguns gaps, etc e tal. Para isso funcionar, tem que descer um pouquinho mais o nível, tem que treinar muita conversa, etc e tal. Então, a gente chega lá, tá? Mas olha se com as ideias elas vão brotando quando você tem aí um problema latente aí, né, para resolver, né? Então, isso é bem bacana aí para vocês saberem aí que, pô, uma ideia às vezes começa assim e você vai depois aumentando. O que que eu vejo de possibilidade aqui? Uma pessoa que tá pagando R$ 40, se você bota uma feature dessa aqui, você já bota num plano talvez de R$ 99, entendeu? E por aí vai, tá legal? Estrutura do relatório, core do produto. Cada consulta retorna algo como safety score, o que bate, não consistente, presença digital coerente, fotos compatíveis, pontos de atenção, fotos usadas em múltiplos perfis, ó, bacana. Olha aí, a IA já aqui pensando em uma série de questões aí que a gente, de novo, precisaria de diversos aí profissionais para poder conseguir montar um produto desse, gente. Então, tá aí, só não faz quem não quer, tá? E você vai ver que isso tudo aqui vai virar código e vai virar código rápido, né? Pontos de atenção, fotos usadas, alertas críticos, possível identidade falsa, imagem de banco de imagens, histórico problemático. Explicação em linguagem humana, nada técnico, nada jurídico, tudo claro. Roadmap completo. Do SaaS, AI Driven. MVP validável, de 0 a 60 dias, né? Isso aqui é muito tempo, né? A gente já falou menos que isso. Objetivo, vender rápido. Input manual, buscas em fontes públicas, reverse image search, né? Ou seja, ele vai ali através de uma imagem procurar correspondência na internet, relatório simplificado, service score, checkout, PLG, histórico de consultas. Aqui já dá para cobrar. A fase 2, olha aí, ele já vê uma IA inteligente, orquestrador de fontes com IA, detecção de automática de inconsistências, análise de padrões de golpe. Olha que bacana, foi o que eu falei ali, ó, tá vendo? A IA já pensou nisso aí. Explicações geradas por LLM, legal. UX emocionalmente segura, notificações de novos achados. Então, bem bacana. O produto começa a pensar sozinho. A fase 3 da plataforma madura 120 a 140 dias. O upload direto do print do perfil do app, análise automática da bio mais fotos, alertas preventivos, comparação entre versões, educação de segurança emocional. Ele já está bem bacana. E o PLG, né? Plano free primeiro encontro. Uma verificação básica, safety score, alerta escrito. Olha, o Excel, claro, né? Provar valor.
Plano Plus, conhecendo melhor, 29,39 por mês, até 10 verificações, relatório completo, histórico, reanálise automática. E o plano Premium aqui, 79,99, relacionamento seguro, verificações limitadas, monitoramento contínuo, alertas em tempo real, análise profunda da imagem, prioridade de processamento. O que faz a Safety Love ganhar? Não é tecnologia, é UX que respeita o medo real, linguagem que não julga e IA que explica, prevenção sem paranoia. Resumo direto. A Safety Love não ajuda a investigar pessoas, ajuda mulheres a decidir com mais segurança. Se quiser o próximo passo, eu desenho PRD, crio arquitetura técnica ou escrevo a copy da landing page, tá? Então aqui, gente, nós já delimitamos qual é o nosso MVP, produto mínimo viável ali, é uma fração do que o software vai executar sem, obviamente, perder todo, vamos dizer, o contexto que da ideia que você tem, né? Então, a pequena fração do que ele pode executar. Como nós vimos aqui, a gente conversou bastante aqui do que esse software pode ser, né? Quando tiver todos os features, mas nós vamos fazer primeiramente o básico, né? E o básico bem feito, tá? Eu poderia começar aqui a fazer uma série de interações aqui para ele ser mais técnico, para ele pesquisar mais, mas eu já vou aqui pedir para ele desenhar o PRD completo para vocês verem aqui como é que a IA ela vai jogar isso daqui diretamente, tá legal? Como fica aí um PRD? Gente, o que é PRD? Vamos lá, né? O PRD nada mais é que um documento de requisitos do projeto, tá? Então, por que tem que criar esse documento, esse PRD aqui? Primeiro, para falar como é que deve ser que a IA vai interpretar, no caso, o Lovable ali, esse projeto, né? Todas as características, todos os componentes, todas as questões relacionadas até o tecnês aí, que você não precisa saber, mas que a IA aqui ela vai cuspir aqui para a gente aqui de um modo que a gente só precisa copiar e colar. Vocês vão ver como isso vai funcionar bacana, tá? Então vamos lá. Então agora eu quero seja um especialista em desenvolvimento de software de SaaS com IA, juntamente com características de um web designer, criador de plataformas SaaS PLG, cria interfaces elegantes com alto engajamento que vendem por si só e crie esse PRD. Então, o que eu pedi aqui, basicamente, né? Poderia aqui começar a dar uma série de comandos aqui para ele ser, enfim, muito mais orientado à usabilidade, à facilidade, dar alguns modelos, né, de software que eu gosto, etc e tal, mas não vou me ater a isso, a gente vai pegar simplesmente e vamos criar esse PRD aqui para vocês verem como que é um modelo do PRD, né? Enfim, a questão aí do documento, né? De requisitos técnicos, né? E aí vocês vão ver que isso é a camada que faz com que você execute o software de maneira muito mais assertiva dentro de uma IA, né? No code como Lovable, legal? Então vamos lá, PRD. Visão do produto, né? Pá, 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 pá. Não vou ficar lendo aqui, né? O objetivo, reduzir risco emocional, né? Ele começa a falar objetivos de negócio, etc e tal, como a gente quer que seja vendido, o público-alvo, nós já definimos, proposta de valor, também já falamos, o modelo de negócio PLG, os planos aqui, depois a gente pode mudar os detalhes, tá? Input do usuário, a core engine do IA, né? Interpretar o outputs, etc e tal, princípio, estrutura do relatório, safety score, que é consistente, pontos de atenção, alerta, de explicação humana, UX, UI, clean, premium, tom suave, nada agressivo, nada de vermelho, né? O fluxo principal, né? Happy Path. Isso aí, Happy Path é o que nós chamamos ali vamos chamar as primeiras vitórias, né? O aha moment ali, né? A gente joga uma informação de uma pessoa ali e ele de fato vê já o ganho, né, de retorno do uso da plataforma, né? É o que a gente chama de aha moment quando uma pessoa ela entra ali dentro da plataforma e ela já obtém uma vitória, né? É rápida, ela vê que é simples e a possibilidade de fazer a contratação, né? Enfim, desse do plano free para o ah, plano pago é muito maior, legal? Então aqui, e ele detalha, vem da landing page, tem ali o call to action ali, verificar agora, input simples, um campo funciona, load com cópia equalizadora, resultado visual, por aí vai. Landing page da PLG, o onboarding, ou seja, como a pessoa vai entrando, zero fricção, e-mail opcional primeiro uso, explicação progressiva, né? Isso não vai ter esse e-mail opcional não, que tem que ter mesmo, tá? Retenção, histórico de consultas, notificação de novos achados, análises automáticas, requisitos funcionais, upload de imagem, busca síncrona, caixa de resultados, questões técnicas, tá, gente? De novo, eles estão que o PR dele é bem técnico, tá? O que nós não precisamos saber de tecnicidade, ele precisa saber. Só assim para que realmente ele consiga dar os comandos para o Lovable, tá?
requisitos não funcionais, alta performance, processamento assíncrono, nananana, compliance e ética, métricas de sucesso e o roadmap aqui macro, tá? O MVP, V1, V2, resumo executivo. Né? Safety Log não vende dados, vende clareza antes de confiança. Produto simples de usar, profundo por dentro, emocionalmente responsável, tecnologicamente forte. Eita lá, é a trava-língua, né? E aí, se quiser, eu posso criar um wireframe, né? Desenvolver a arquitetura, escrever a copy, né? O que que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos aproveitar e vamos pedir para ele criar um wireframe aqui, gente, tá? Para a gente saber que tirar isso aqui do abstrato, né? E poder saber mais ou menos como é que funcionaria visualmente, né? O que que é um wireframe? Nada mais é que uma forma visual, né, de você desenhar a plataforma, né? Antigamente a gente cobrava caro para fazer esses wireframes aqui, né? Agora com a IA praticamente você entrega o projeto, ela cria isso pronto, né? Falando, ó, o usuário vai entrar por aqui, ele vai ter esse upload, ele vai ter esse input, ele vai ver os planos dele aqui, ele vai ver o uso dele aqui, tudo basicamente. O wireframe é pré-designer, né? Então primeiro você faz isso aqui, quando você fala, ó, a minha arquitetura esqueleto, né, vai ficar mais ou menos assim, aí você pega e manda para o design já sabe já tudo, já tem a base para sair apenas fazendo aí toda a parte de ilustração, o ícone, cores, paleta e por aí vai, tá legal? E aí, enfim, a gente está aqui, ele falou wireframe aqui textual, e eu quero mostrar para vocês aqui como vai ficar esse wireframe visual aqui, tá? Acho que ele não vou fazer isso aqui agora não, porque ele não está dando opção e eu não quero me estender muito não, tá? Mas aí, o que que nós vamos fazer agora, tá? Agora eu vou falar para ele, eu quero que ele me transforme tudo isso aqui em um prompt direto para executar no Lovable, tá legal? Para vocês verem aqui como é que a ideia técnica, a gente passou pelo PRD aqui, né? E o PRD, o requerimento dos produtos, um documento de requerimento dos produtos. E agora, o que que a gente vai falar, né? A gente vai dar o comando aqui. De novo, ele tem que assumir como seja em engenharia de prompt e crie, baseado no PRD, o prompt completo para início do projeto no Lovable, tá? Então aqui é onde começa a brincadeira, tá legal? E é onde realmente nós vamos dar o start lá, começando aí a fazer aí o projeto, a executar o projeto no nível de código, no nível código não, né? Mas enfim, no nível aí de no code, tá? Dentro da ferramenta do Lovable, tá? Aí que ele começa, então, perfeito, aqui está um prompt master de engenharia de produto feito sob o do Lovable, já alinhado com o PRD do Safety Love. Tá? Isso foi pensado para gerar a arquitetura correta, criar todas as telas, manter a PLG rodando desde o dia 1, respeitar UX emocional e AI first, evitar decisões erradas que custam caras depois. E custa, viu, gente? Haja token depois para ficar corrigindo erros, né, que vocês vão ver aí, que a gente vai executar aí, vamos cometer alguns aí, para vocês verem como é que custa. Às vezes você entra numa sinuca de bico na IA, que você pede para IA ir para cá, ela vai para lá, para você voltar depois, é um Deus nos acuda. Mas tudo tem uma forma correta de se fazer, e é o que eu vou procurar passar para vocês aqui, né? Aí ele fala aqui, ó, projeto Safety Love, você é um time completo de produtos SaaS para ele já atuando como, ó, agora ele está colocando aqui completamente, ele está dando o prompt. Então, assim, isso aqui a gente vai copiar e colar no Lovable, ele tá já, se lembra, eu falei, você precisa, sempre quando for criar um prompt, ele precisa assumir o papel de uma pessoa, né, um profissional. Então aqui ele está colocando, seja um profissional, né, de Product Manager, um UX UI Designer, né, ou seja, Product Manager é o cara que gerencia o projeto, né, o design especialista, né, de User Interface e User Experience é que vai, de fato, desenvolver o projeto ali da forma gráfica, né, o design, né, um engenheiro de software full stack, porque tudo isso precisa ter o que? O back-end, que é a parte ali onde roda a plataforma, né, basicamente software ele tem front-end, que é a parte gráfica, e back-end, que é a parte ali do código pesado, tá? Um engenheiro de IA, né? E aí um especialista em segurança, privacidade e compliance. Então, assim, basicamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis especialidades ele está colocando aqui nesse prompt, tá? Contexto do produto, ele já colocou aqui, tech e arquitetura, ó, de novo aqui, ó. Front-end, aplicação é responsiva, componentes reutilizáveis, layout card-based, os internos de white space, enfim, tá dando todas as questões técnicas aqui, gente, para você poder criar tudo isso aqui. Antigamente, você ia isso aí, precisar de seis pessoas, seis especialidades, né? Isso não quer dizer que são seis pessoas, pode ser mais, pode ser menos, pode ser que uma pessoa com, né, por exemplo, que a gente chama de programador full stack, né? Uma pessoa que de fato conhece tanto front-end como back-end, mas enfim, hoje você não precisa mais disso, né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, vamos falar um pouquinho aqui, ó. Quanto ganha aí um Product Manager sênior? 12 mil mês. Tô falando PJ, tá? Um UX especialista, cara, você vai encontrar um cara aí mais ou menos de 8 a 10 pau, né? Engenheiro de software full stack, se for sênior, no mínimo 12 mil.
tá? Engenheiro de IA, putz, esse cara hoje aqui, se for um engenheiro mesmo, engenheiro, né? Da forma como ele está colocando aqui, não que eu acho que precise, nem que eu concorde com essa estrutura que ele está sugerindo aqui, não precisa de tudo isso para esse projeto, né? É um cara fácil de 15 mil, né? Um especialista em segurança, privacidade e compliance, aí, enfim, seria aí mais um terceiro aí, um advogado aí com conhecimentos do mundo digital, de privacidade, que sabe aí de LGPD, de código salteado para te dizer o que pode e o que não pode, tá? Mas que ia custar uma consultoria de uns 15, 20 pau facilmente, tá? Então, assim, de novo, o que ele tá baseando aqui. O que eu diria que dá para fazer, né? Daria pra gente contratar um web designer e para desenvolver isso daí, que ia custar mais ou menos um projeto desse aí, né? De 6 a 8 mil por projeto, né? Não precisaria contratar full. O gerente de projetos seria você mesmo, né? Um engenheiro de software aí. Para fazer essa versão 1 aqui, você ia pagar aí mais ou menos aí, de 7 a 10 mil, tá? Engenheiro de IA, cara, esse full stack aqui já iria fazer, mas não ia ficar do jeito que vai ficar uma IA, tá? Então você ia gastar com mais ou menos, e a consultoria aqui do cara aqui, sei lá, depende do nível do advogado, né? Advogado tem para todos os bolsos, né? E para todas as especialidades, né? Então é difícil dizer. Mas vamos falar aí que faria um freela aí de 5 pau aí só para falar, ó, você pode isso, bota aqui o termo de serviços e afins, tá? Então facilmente aí, fazendo uma continha, você ia gastar aí fácil uns 30 pau, ia botar um projeto desse aqui no ar cerca de 6 meses, tá? Tô dizendo entre pensar no produto, contratar as pessoas, fazer primeiro aqui toda a parte de UX, já falando paralelamente aqui com o engenheiro de software, né? E as outros itens em paralelos aí. Porque isso aí, tudo bem, o cara entregaria em 3 meses, mas vai entregar com bug, não sei o quê, muita validação, babá. Tem que contar aí que as coisas na prática a teoria é outra, né? Ia ter problemas de integração, mas é só o básico, tá? Então, veja só como a gente vai colocar isso aqui no ar apenas com IA, legal? E aí ele continua aqui, as telas que devem ser criadas, você vê uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete telas, né? Telas de verificação, tela de loading, enfim, é tela pra caramba, né? Cadastro, dashboard, histórico, monitoramento, ponta, plano, upgrade. Você vê que aqui, cara, tem coisa pra caramba aqui, na verdade, hein? Eu acho que vai mais dinheiro e é mais tempo ali do que eu tava falando. Deixa eu beber uma aguinha aqui, que a garganta. E aí o Core da IA, né? Que aí é o mais complexo de tudo isso daqui, tá? O resto ali é tudo mais simples, tá? O relatório, modelo PLG, copy e tom, isso é muito importante. Por que que eu tenho que saber escrever bem, né? Por que que eu tenho que ter um tom de voz certo, né? Porque isso daqui é um jogo de confiança, isso aqui é um jogo de sedução do usuário, né? Isso aqui é um jogo onde você tem que realmente mostrar valor, você tem que realmente falar que o teu produto, né? Saber falar com as palavras certas, né? Da forma certa, no momento certo, tem toda uma forma de você escrever isso, tem método para você escrever isso, tá? Se você não fizer assim, as suas vendas não vão decolar, tá? Porque se você não conseguir trazer para a pessoa qual é o problema dela e que sua solução resolve a dor dela, você não vai conseguir fazer com que essa pessoa compre, tá? Restrições de compliance, objetivo final. E a instrução final para executar o projeto end-to-end, tá legal? Então, se quiser no próximo passo, eu posso quebrar esse prompt em prompts menores, criar um prompt Safety AI Engine isolado e criar um prompt para a geração do design system. Então, eu quero quebrar esse prompt aqui por prompts menores, né? Porque senão vai ficar uma coisa aqui que a gente não vai conseguir acompanhar e interagir para poder corrigindo possíveis desvios, tá? Sempre faça isso, quebre em diversas etapas, não faça um promptzão, até porque você viu quantas especialidades ali a gente precisa ter para poder sair ali, de certa forma, o projeto que a gente quer, tá? Então, a gente vai aqui, etapa por etapa aqui, a gente vai usar tudo isso aqui no Lovable. Essa é uma próxima aula, hoje a aula já ficou bem extensa já, tá? Então, ele vai ter que fazer diversas etapas aqui, e tudo isso aqui, vocês vão ver que na hora que nós colocarmos no Lovable, ele vai vir com mais perguntas, com mais ideias até, entendeu? Então, isso aqui é um começo básico, tá legal? Então, basicamente, é isso aqui. Nós fizemos o quê? Então, nós pegamos a ideia que nós tínhamos validado no vídeo anterior, e agora nós demos mais um passo, que é o quê? A partir daquela ideia, de tudo que foi validado, nós fizemos aqui o protótipo, vamos chamar aqui técnico, né, para que a gente possa começar a executar isso no próximo vídeo, tá? Então, a partir de agora, a gente já tem o que fazer. A gente já tem o escopo técnico. A gente chegou até o TRD, que é o documento de requisitos, né? Com esse documento de requisitos aqui, nós fomos para o quê? O próximo passo que é o prompt, né? Então temos todos os prompts aqui de início a fim. Agora, o próximo passo é basicamente a gente executar isso dentro do Lovable, tá legal? Então, galera, por hoje é isso. Se você gostou aí, enfim, dá o teu like, manda para alguém aí que está construindo aí seu primeiro SaaS com IA sem saber programar. Enfim,
deixa aí na lista seus comentários, sabendo que nós temos aí a nossa comunidade de cohort, que é através da comunidade aqui, a gente pode interagir com vocês aqui, você pode ajudar vocês a construírem aí o seu SaaS do zero aí, sem saber programar com IA, e também tem aí nosso conteúdo no Instagram, nosso conteúdo no Instagram é bem bacana, tem ali diário ali, tem vários recortes também que vão, enfim, nada como viver com as informações sobre um determinado tema sendo aí diariamente consumidas para que você melhore cada vez mais aí a sua execução, né? Porque é aquilo, não adianta só fazer curso, o negócio é executar. Gente, até a próxima. Fiquem aí esperando aí o próximo vídeo. Valeu!